Olá, gente, boa tarde, ótima quinta-feira para você. Seja bem-vindo ao Esporte aqui na telinha da RIC TV Record. Fica à vontade, que a partir de agora tem muita informação para você. Bom, a Chapecoense voltou ao trabalho na tarde desta quarta-feira no CT da Água Amarela. Sem Henrique Almeida, o técnico Emerson Cris pensa numa formação para tentar surpreender o Grêmio em Porto Alegre. A tendência é que o técnico Emerson Cris repita a formação do jogo do Bahia para enfrentar o Grêmio, ou seja, o 4-4-2. No ataque, para a vaga de Henrique Almeida, fora por questões contratuais, a opção imediata deve ser de Arthur Gomes. Na zaga, com a lesão de Douglas, Maurício Ramos deve ser o substituto. Enquanto isso, Emerson Cris segue trabalhando e ajustando a melhor formação para o jogo na capital gaúcha. E está com moral. Ontem, o meia Gustavo Campanharo foi para a entrevista coletiva e afirmou que todo o grupo está com Emerson Cris. Em relação ao Emerson, a gente está totalmente fechado com ele. É uma decisão da direção, mas o Emerson estava com a gente, está com a gente desde o início do ano, desde os anos anteriores. Então, é um cara que conhece o grupo inteiro, um cara que tem total nossa confiança. E, além disso, é um cara de muito conhecimento, um cara que cobra bastante do grupo, então tem total confiança nossa. Tem uma maneira de trabalhar um pouco do Ney, mas independente da maneira com que cada treinador passa por aqui, cada um tem o seu modo de trabalhar, eu acredito que o principal é a atitude do jogador em querer se aplicar durante os treinos, durante os jogos. Eu acredito que pode passar inúmeros treinadores aqui, se o jogador não estiver focado e aplicado. Então a gente tem que se cobrar também. Como eu falei, o Emerson tem a nossa confiança e a gente tem que se aplicar na filosofia de trabalho dele, e a gente, com isso, sair dessa zona desconfortável que também, como eu falei, é incômoda. Então todo mundo se abraçar, todo mundo junto para dar certo, entendeu? Isso que é o mais importante. Fora de campo, o pleno do STJD julgou nesta quarta-feira o recurso do atleta Hernandes, da Chapecoense. Punido por uso de documentação falsa, o lateral teve a pena de suspensão por 180 dias e multa de R$5.000, mantidos em última instância. A decisão foi proclamada por unanimidade dos votos. O processo foi julgado em sessão itinerante, realizada no TJD da Paraíba. Hernandes foi denunciado após inquérito instaurado para verificar dados divergentes em seu registro na CBF. Indagado, o jogador confirmou ter feito nova certidão de nascimento com o ano de 1987, quando, na verdade, nasceu em 1985. O jogador da Chape foi denunciado por infração do artigo 234 do Código Brasileiro da Justiça Desportiva. Pela Chapecoense, o lateral esquerdo realizou 2 jogos. Sem poder jogar nos próximos 6 meses, a tendência é que a Chapecoense rescinda um contrato do atleta. Pois é, né? Situação complicada envolvendo Hernandes. Badá, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo. Tudo certinho com o amigo? Tudo tranquilo. E aí, o que comentar sobre a Chapecoense e sobre essa situação do Hernandes também? Essa aí já era uma situação esperada, não foi surpresa, não foi novidade. Você sabia que muito provavelmente seria confirmada a punição a ele, então cabe agora a Chapecoense tomar as devidas providências no sentido de rescindir o seu contrato, que já estava previsto, inclusive, se houvesse essa punição, o contrato seria suspenso ou rescindido, como queiram, né? Então, cometeu um erro, vai ter que arcar com as consequências, só volta a jogar no final, no ano que vem, o lateral esquerdo Hernandes. Menos mal, digamos assim, que ontem também o Pleno concedeu novamente o efeito suspensivo do Bruno Pacheco. Então, Bruno Pacheco poderá jogar contra o Grêmio, porque ele pegou 2 jogos de suspensão lá contra o Goiás, cumpriu 1, tem mais 1 para cumprir, mas está jogando sob efeito suspensivo, então poderá atuar contra a equipe do Grêmio segunda-feira lá em Porto Alegre. Mas a questão é ali daquilo que falou o Gustavo Campanharo. Eu acho que isso é importante, o grupo se fechar, o grupo se unir. A função, a missão do técnico, do Emerson Cris, é organizar o time da Chapecoense. Dar um padrão de jogo definitivo ao time da Chapecoense. Dar um entrosamento ao time da Chapecoense. Pode mexer uma peça ou outra, isso aí é comum, mas o time tem que ter um padrão de jogo, que cada jogador que entrar em campo saiba aquilo que precisa fazer. Isso é uma missão do treinador e eu acho que o Emerson Cris vai conseguir fazer isso. Já deu uma melhorada em termos de organização contra o Bahia, mas precisa melhorar e evoluir muito. Agora, ele só vai ter sucesso se os jogadores fizerem cada um a sua parte dentro de campo. E para isso tem que ter um ambiente sadio, um vestiário fechado, sem qualquer tipo de problema externo que atrapalhe
o desempenho do time dentro de campo. Então, o negócio é resgatar o DNA da Chapecoense. Novamente, estamos ouvindo esta palavra, né? Resgatar o DNA da Chapecoense. O que é o DNA? Sangue nos olhos, espírito de decisão e espírito de luta. É isso que precisa ter o time da Chapecoense para sair da situação em que se encontra. Bom, Badal, mudando um pouquinho de assunto, a gente falou aqui na semana passada o fim de um ciclo. O técnico Éder Popioski definiu assim a sua despedida das quadras aí do futsal, anunciada na semana passada. Foram mais de 20 anos, gente, dedicados ao futsal feminino em Chapecó, marcados aí por conquistas e um grande legado ao município como um celeiro de atletas aqui, inclusive na formação, né? É claro que a gente bateu um papo com o Éder Popioski, a gente vai conferir, inclusive, como foi esse bate-papo e a despedida do grande Éder Popioski. Eu acho que tudo tem seu ciclo, né? Um ciclo de 20 anos é um ciclo que desgasta também, né? Então, a gente já vem pensando há um bom tempo, né? Talvez era para ter ocorrido já essa despedida no final da temporada passada. A gente conseguiu projetar mais um pouco, né? Mas chegou o momento derradeiro, né? O momento que a gente também sente, né? Porque a gente tem uma vida toda no futsal feminino, né? Mas é preciso agora trocar. A gente vai ver outras possibilidades, né, outros rumos, né, mas estamos bastante felizes pela obra que conseguimos construir, né, pelo impacto que a gente causou na vida de tantos e tantos jovens e atletas, né. Além de treinador, a gente foi sempre um professor, um incentivador da prática esportiva, seja ela competitiva ou não. Éder, como foi o início? Entrou como no futsal? Sei que a tua mãe tem muita influência nisso também, mas quando que você decidiu, vou me dedicar ao futsal num projeto, como você disse, belíssimo, que formou muitas jovens aí? Foi assim, não foi muito com muitas intenções, né? A gente entrou assim, fazendo um evento para minha mãe de aniversário, né? Já que ela gostava tanto de futsal, e a partir dali acabei me envolvendo um pouquinho mais com as atletas, ajudei em alguns treinamentos lá em 98, 99, né? Enfim, foi uma coisa assim meio sem muita intenção, mas que gradativamente a gente foi se incorporando um pouquinho mais, né? Logo depois adentrei o curso de Educação Física e acabei utilizando essas meninas como assim, campo de estágio, né? Eu acho que isso fez com que de repente a gente depois entrasse para valer. Algo a se arrepender nesses 20 anos? Faria tudo de novo? Quando você olha para trás e vê esses 20 anos aí da sua trajetória no futsal, o que você pensa? Bem, em qualquer área, eu acredito que você vai ter problemas, né? Então nós não temos arrependimentos, mas a gente teve muito trabalho, muitas superações, né? Isso que causa às vezes um pouquinho de desgaste ao longo dos anos, né? Mas isso faz parte do ofício, né? E então a gente, quando olha para trás hoje, vê muita coisa boa e tantas coisas que a gente solucionou, tantas vidas que a gente impactou, assim, né? Isso é muito bacana. Agora a gente fez esse anúncio, muita repercussão de atletas, de outros profissionais da área, assim, muito respeito, muito reconhecimento pelo que a gente conseguiu produzir, né? Então, não tem nada de ruim desses 20 anos, assim, a não ser muitas vitórias, muitas conquistas e muitos impactos. 2 décadas, que mais marcou nisso em termos de títulos? Tem mundiais, aí tem seleção brasileira no meio de tudo isso, formação de atletas também. O que mais marcou para você, Éder? Bem, eu acho que assim, como a gente trabalha com alto rendimento, a conquista sempre é muito válida, né? Então, a gente sempre se projetou e conseguimos aí títulos nacionais, títulos internacionais, né? Dentro do estado de Santa Catarina foi sempre muito difícil, porque as grandes equipes do Brasil e do mundo estavam aqui competindo com a gente, né? Então, quando tu olha para trás e vê assim que a gente construiu muitas vitórias, muitas conquistas, assim, é que o trabalho, a competência, ela foi colocada à prova e a gente conseguiu um certo destaque, né? E fora disso, é claro que as amizades, né? As relações que você vai, as vidas de pessoas que passaram sendo atletas na continuidade ou não, sendo influenciadas pelo esporte, né? E que hoje você vê assim pelas postagens de ex-atletas, de ex-alunas do projeto, né? Isso também me realiza. A gente olha para essas taças aqui, Éder, o que mais que você lembra assim, olha na frente assim, paralisa e pensa assim, começa a lembrar da história. Qual que é que te mais faz lembrar assim, nesses momentos? Bem, eu vou optar então por o título mundial de clubes, né? Até porque para você chegar lá o caminho é muito longo, você precisa vencer as coisas dentro do teu estado, do teu país, né? Criar um projeto sólido, uma condição de ir jogar uma competição na Europa, né? E aquilo a gente conseguiu por 3 anos, né? 2009, 2010 e 2011, né? Então isso é bastante marcante, né? E como treinador,
O sonho de todo treinador é chegar numa seleção brasileira, né? E isso eu consegui em 2014, né? A gente foi para o Mundial da Costa Rica, né? E lá a gente conseguiu. Então eu vejo sim que são dois momentos, né? Dois tipos de títulos assim que determinam um sucesso e me envaidece bastante, né? Me dá um orgulho bastante do trabalho que a gente conseguiu realizar. Bom, você é jovem ainda, 48 anos, tem filhos aí de 2 anos, enfim, sei que também tem muita ligação com essa questão pessoal da família, você tá dando essa parada nesse momento, mas para o futuro, o que o Éder Popioski pensa? Talvez um outro projeto que possa tocar aí, talvez uma nova proposta que possa vir, o que você está pensando para o futuro neste momento, agora? Bem, não temos nada claro. Isso é sinceramente, né? A gente precisa, talvez eu tive a necessidade de terminar com essa carreira de treinador aqui para poder me dedicar em outras coisas, né? Eu tenho outros negócios aí que a gente vai cuidar com carinho, né? Que é uma sequência, né? Já levava o paralelo à carreira de treinador, né? Mas um grande projeto, alguma coisa assim, quem sabe, né, logo mais à frente, né? Eu sou da área do esporte, pode ser que seja ligado a isso, né? Porque é a nossa especialidade e paixão. Muito bacana a história do Éder, né? Não, é uma história sensacional, uma história vitoriosa, uma trajetória espetacular. Desde quando ele começou com a dona Catarina, sua mãe, o futsal feminino, a história do Éder se confunde com o futsal feminino de Chapecó, que virou uma referência nacional e internacional. Claro que nunca fez nada sozinho, sempre teve muita gente trabalhando e colaborando com ele, mas sempre foi uma grande referência como treinador, como dirigente. Tem muito potencial, tem muita qualidade, um cara muito respeitado, que tem o reconhecimento de todos, e fiquei feliz na última fala dele ali, que encerrou a carreira como treinador. Agora tem muito potencial para virar, quem sabe, um dirigente esportivo. A gente sabe que tem negócios particulares também, empresariais, da família, mas é uma pessoa que tem o reconhecimento de todos nós e eu acho que tem muito potencial para ser aproveitado ainda. Quem sabe o Éder ainda não tenha terminado, talvez tenha encerrado o ciclo como treinador, mas como desportista e quem sabe até como dirigente em uma função ou em outra, quem sabe ainda ele tem muita coisa pelo seu conhecimento, porque é um cara moderno, um cara que se aperfeiçoa, que nunca está acomodado, que está sempre procurando aperfeiçoar, evoluir. Com certeza tem muito ainda a colaborar e contribuir com o esporte aqui de Chapecó, mas de antemão sempre respeitei muito, sempre fui um fã do Éder Popioski. Parabéns por esta trajetória vitoriosa. Para a gente fechar as informações do esporte, falar dos 4 jogos ontem que movimentaram a Libertadores da América. Coloca para a gente aqui na tela os confrontos. Inter e também o Flamengo se classificaram, né, Badá? Inter 2-0. Não, o Inter deu a lógica, patrolou o Nacional do Uruguai. Que atuação do Internacional, sem medo de dizer, até porque a gente está assistindo todos os times jogar. O time que joga o melhor futebol no momento no Brasil se chama Internacional. Está jogando muita bola. Jogou de novo e ganhou, né? Jogou o Internacional. Muito bem. Cerro Porteño 2-1 para cima do São Lourenço, da Argentina. O time do Papa está fora. O Cerro Porteño classificado. Boca Juniors 2-0 para cima do Atlético Paranaense. O Atlético está fora da competição. Não é nenhuma novidade, né? Porque o Atlético não fez dever de casa, perdeu em casa, e o Boca dentro de La Bombonera, meu amigo, para ganhar lá não é fácil, né? Complicado, né, Badá? E o Flamengo reverteu a situação, hein? Jogo difícil contra o Emelec, 2-0, e venceu nos pênaltis por 4-2. Pois é, com um pênalti no mínimo, muito discutível. O primeiro pênalti do Flamengo, alguns acham que foi, eu sinceramente achei que não foi nada, mas era árbitro de final de Copa do Mundo e com VAR. Eu acho que o Rafinha meio que cavou o pênalti, mas o árbitro marcou, nem foi consultar o VAR. Daí Flamengo 1-0, daí fez 2-0 com o Gabigol deitando e rolando, e aí depois foi pro drama dos pênaltis, e aí o Flamengo foi mais competente. Então teremos, vejam só, nas quartas de final, Inter e Flamengo. Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Beira-Rio. Palmeiras já está classificado, espera Grêmio ou Libertad. Se o Grêmio não me fizer gancho, o Grêmio pega o Palmeiras. E aí, Grêmio e Palmeiras de um lado, Flamengo e Inter do outro. Quem vencer se encontra na semifinal e um já vai para a decisão. Então, olha, tá de lascata, de sair cavaco, soltar faísca a Libertadores da América e também Copa do Brasil. É aquilo que eu sempre digo, campeonato de pontos corridos ganha sempre o mais regular, é o mais justo, ganha quem mais merece. Agora, no mata-mata, como é Copa do Brasil e Libertadores, minha gente, é com muito mais emoção. Pois é, vamos para a hora do abraço agora para a gente fechar o esporte. O que deu? Tá tudo bem, Prata? Tudo bem. Tava fazendo o passo do Siri? É que eu tive que passar por baixo aqui, dar uns 50 centímetros, não foi fácil aqui passar por baixo. O Prata tava aqui, ó. Não, mas tá bem, tá bem. Não, passei bem, né, Serginho? Não precisou nem botar a mão no chão. Tá tranquilo, tá de boa. Só um convite aí, esse final de semana, antes que eu me esqueça, sábado e domingo na pista Dragway, lá na IFAP,
Campeonato Sul Brasileiro de Arrancada. Os melhores pilotos do sul do Brasil, alguns dos melhores pilotos de arrancada estarão aqui em Chapecó, promoção do Chapecó Motor Clube, na pista Dragway, sábado e domingo. Ingresso por um dia, R$20. Ingresso para os 2 dias, R$30. Quem quiser ir no camarote, R$50. Lá tem toda a estrutura, menos, só não pode entrar com bebida. Mas para quem gosta de arrancada, de velocidade, de adrenalina, de emoção, sábado e domingo na pista Dragway, na IFAP, Campeonato Sul Brasileiro de Arrancada. Mais de 100 pilotos já estão confirmados e o bicho vai pegar. Muito bacana. Lembrar o pessoal de Xanxerê hoje, alô Xanxerê, tem congresso técnico da Copa RIC hoje, 7h30 da noite, lá na Arena Franca. O pessoal está todo mundo convidado para participar. Olha só. E um abraço, para finalizar então, para o senhor Osmar Karaszek, popular Boca, que hoje está de aniversário e feliz da vida, naturalmente, com o momento do Internacional, né? Parabéns, seu Osmar, muitas felicidades. E o Internacional, eu acho que vai lhe dar alguma alegria até o final do ano. Eu tô desconfiado. Bora, Serginho. Tu tá desconfiado, eu tô preocupado. Então, Valeu, até amanhã. Valeu, gurizada. Está aí Sérgio Badabadalote, Juninho Espíndola, o esporte em destaque.